Bom, gente, mandei aqui a aula, o link para vocês, acho que ainda estava acompanhando já até. Então, aula de ética, tá? Mandando o link do mundo, mas também quem estava ali já acompanhando no canal, acho que já até sabe que esperar um pouquinho, né? Que a gente já começa a aula. Então, o pessoal vai entrando aí. Gente, vamos abrindo aí o material, tá? Vamos abrir por hora a aula 7, tá? E depois nós vamos para a aula 8, né? Para a 8ª aula. Vamos ver se dá tempo da gente passar, senão não tem problema, a gente continua nas aulas seguintes, tá? Então, aula 7, tá lá já faz tempo no nosso sisteminha. A aula 6, pode ser a aula 6 também, porque a aula 6 ela acaba ficando grande e eu dividi ela depois em aula 7. Acho que eu vou recomendar até então que vocês entrem na aula 6, tá? Porque a aula 6 ela ficou bem longa, então abram o arquivo aula 6, que é melhor. Nem precisa abrir o aula 7, porque a aula 7, na verdade, ele acabou derivando da aula 6, no que tange o conteúdo. Então, podem abrir a aula 6, tá? Importante que vocês estejam ali com o material aberto, tá? Então, lá na aula 6, isso eu já falei com vocês, né? Aqueles aspectos da hierarquia, né? Que temos a igualdade e hierarquia entre o advogado, o juiz. Peraí, só ver aqui. Não estou conseguindo colocar a presença na aula anterior. Ah, depois coloca, né, gente? Deixa primeiro vir para a aula aqui, ó. Demora um pouquinho mesmo, né? Às vezes, quando eu encerro, ele demora um pouco para entrar lá no canal e possibilitar que vocês deem os comentários. Então, esquece isso por enquanto, assiste a aula de ética, depois que acabar a aula de ética, vocês vão lá e colocam a presença na aula de civil e depois vem aqui para de ética e coloca também a presença, tá? Mas não esquenta por hora, não, senão a presença fica para o final dessa aula. Entrem em ambas as aulas e tô falando que o Moro pediu. Eu vi na UOL aqui que. Eu vi que o Bolsonaro exonerou mesmo Bom, para outro assunto. Gente, então. Isso, gente. A aula 6, tá? A aula 7. Vamos ficar só na aula 6, por quê? Porque a aula 7 ela é só uma separação que eu fiz da aula 6, tá? A aula 6 ela ficou bastante extensa, então a aula 6 eu peguei e recortei um pedaço e criei a aula 7. Então a aula 6 já está incluída ali a aula 7. Tá? Eu só fiz isso para facilitar na hora de lançar lá no sistema, porque eu não consegui dar a aula 6 inteira, eu recortei ela em duas e aí a 6 virou a aula 7, tá? E depois nós temos a aula 8ª, que essa sim já traz informações fora aí do que está na aula 7ª, tá? Então vamos ficar ali por hora na aula 6, então todo mundo entra na aula 6, beleza? Outro ponto presença. Fiquem tranquilos, presença. Eu vou mandar o link das duas aulas aí para vocês. Aí vocês entram no link, colocam o nome RA nos comentários. Depois eu vou mandar o link dessa aula aqui quando ela terminar. Vocês entram e colocam nome e o RA lá também, tá? E aí vai contar com presença. Então fica tranquilo, tá, gente? Não esquenta com relação a isso. Presença é importante, mas mais importante é vocês acompanharem a aula e tudo se conversa comigo, tá? Não precisa não precisa se preocupar, tá bom? Com relação às atividades, a mesma coisa. Se não ficou claro, se você não soube, não tem problema, conversa comigo, a gente dá um jeito, tá? Aproveito até a oportunidade aqui para explicar para vocês que há aquelas
pessoas que, em virtude aí da pandemia, estão com dificuldade, ou por questão da profissão, por questões pessoais, de acompanhar a aula ou de realizar as atividades, conversem pessoalmente comigo, que eu vou ver algumas alternativas. Claro, bom senso, não usem dessa prerrogativa se é só porque você está com preguiça de estudar ou coisa do tipo. Não é para você que a gente tem que fazer isso, é para aquela pessoa que realmente está passando por alguma dificuldade. Então, se você está com alguma dificuldade, os profissionais da área de saúde, principalmente, ou pessoas que estão ali com, às vezes até situações como, por exemplo, olha, eu estou trabalhando de casa, estou cuidando do meu filho, que nem minha sócia está numa situação assim, filho, está cuidando dos filhos, está trabalhando, então isso acaba acumulando demais e acaba atrapalhando. Se você está numa situação desse tipo, excepcional, conversem comigo e aí a gente pode ver alguma forma de contornar isso, tá? Dar presença, dar nota sem fazer o trabalho, ou sem participar, ou não assistindo aula, não dá para fazer isso, tá? Exige-se ali que você faça uma contraprestação de assistir a aula, que não é pagou, passou, pagou, não existe, não faz sentido. Tá? Eu, como professor, tenho o dever de cobrar que vocês assistam a aula e que vocês façam atividades. Então, se vocês têm alguma situação excepcional, e eu tenho também essa sensibilidade de que a gente está vivendo tempos excepcionais, e eu sempre pedi que vocês entendessem isso por parte aí dessa nova realidade que a gente está tentando se adaptar. Se vocês estão se vocês estão ali com esse tipo de dificuldade, né, conversem comigo, a gente dá um jeito, tá? Mas aí conversem pessoalmente comigo, que aí a gente resolve, tá bom? Bom, isso, então, aqui o colega falou, né, que tem, imagino, professora, a aluna, a Luana Gonçalves, tá, então, quem tiver com esse tipo de situação, trabalhando, conversa comigo, a gente dá um jeito, tá bom? Mas o que eu quero dizer? Não adianta simplesmente colocar a pessoa no trabalho se ela não está participando, ou se ela, ou põe a presença dela sem ela ter assistido, coisa assim, isso não vai resolver o problema de ninguém. Porque se a pessoa está fazendo curso de Direito, é porque, se ela é médica, se ela é enfermeira, ela está fazendo curso de Direito, é porque ela quer se formar, bacharel em Direito, quer advogar, quer melhorar o conhecimento dela, quer ao menos se tornar um bacharel em Direito, imagina. Então, não é simplesmente dar o título para vocês, é vocês terem conhecimento, porque senão depois vocês vão chegar lá na frente e vão entender, né? Então, a gente está tendo aqui teoria geral dos contratos, é uma matéria muito importante, é uma matéria essencial ali para o advogado, se pressupõe que o advogado entende de contratos. Quando vocês tiverem lá o título de bacharel ou de advogado, se forem advogados, ou juízes, promotores, quer que seja, inclusive vocês terão, depois vocês vão poder falar, eu não sabia que a proposta tinha esse efeito, não sabia que a oferta já me vinculava, não sabia que a proposta vinculava, não sabia disso, não sabia disso. Se você vai depois reclamar para o juiz, falar, juiz, eu nem sabia que isso tinha na lei, o juiz vai falar, cara, você, bacharel de direito, você tinha que saber. Então, isso traz até um ônus para a gente. Tá? Quando você é advogado e a pessoa vai falar, eu não sabia que eu tinha essa proibição ética aqui. O OAB não sabia, a OAB vai falar, cara, você tinha que saber, você é advogado. Então, depois você não pode se fingir de desentendido quando você se forma, quando você é bacharel, quando você é advogado, quando você é juiz. Tá? E o juiz pega pesado. Né? Teve um caso de um cliente meu que ele, olha, doutor, eu não sabia disso. E ele nem era advogado. Eu falei, mas você é uma pessoa aí com 2, 3, ele tem 3 cursos de graduação. Eu falei, não dá pra gente alegar ignorância sua. Isso aqui pressupõe que todo mundo sabe. Você tem 3 cursos de graduação. Quer dizer, o juiz vai falar, até, né, o que ele falou, vou colocar, mas fala que você desconhecia, mas o juiz vai falar que não dá. E o juiz falou, e adivinha o que aconteceu, né? Depois, na sentença, o juiz falou, olha, o colega aqui não é uma pessoa ignorante, a gente está falando de uma pessoa humilde, é uma pessoa que é um profissional que ganha muito bem, que tem 3 diplomas, o juiz foi direto na veia do cara lá, né? Falou, pô, não dá para você alegar ignorância. Você é uma pessoa especialista. Então, por isso que é importante, por isso que eu não posso deixar passar as coisas aqui para vocês sem explicar, sem que vocês tenham assistido, sem que eu tenha avaliado vocês, sem que vocês tenham assistido às aulas. Tá? Isso que é o meu dever.
tá? Minha obrigação é meu dever perante vocês. Então, também eu tenho que avaliar, tenho que exigir que vocês estejam presentes. Então, há aqueles que estão com dificuldade, por questões excepcionais, converse comigo separadamente, eu vou pensar formas de formas alternativas de você estudar, mas não só para essas pessoas em situações excepcionais, tá? As outras, gente, o horário está aqui reservado, as aulas ficam disponíveis, as atividades, tá até que mais tranquilo do que nas aulas normais, não é mesmo? Não precisa nem vir para aula, é super rápido, só ligar o computador, né, tomando um café, assistindo a aula, que tranquilo que tá, né? Não é tão legal quanto a aula presencial, mas que tá mais tranquilo, tá, né? Então, bom, vamos seguir aí, que também já falei junto. Gente, então, o artigo 6 lá do Estatuto vai falar dessa questão hierárquica, que o advogado ele não tem submissão ao juiz nem ao promotor, e vice-versa. O juiz também não está abaixo do advogado, e nem o promotor, e assim por diante, tá? Às vezes, uma coisa é você ter o respeito, a educação perante o juiz, perante o promotor, perante o advogado da parte contrária. O juiz, ele tem controle da sala de audiência, então ele pode exigir que, se, por exemplo, o advogado está sendo mal educado, se o advogado está atrapalhando ali a audiência, se ele está ameaçando as partes, o juiz tem, inclusive, a obrigação de exigir que o advogado saia da sala, que o advogado claro, sempre com a presença do membro da OAB, né, se eventualmente isso vier a ocorrer, mas ele ele tem esse poder de polícia dentro da sala de audiência, tá? Mas isso não significa uma submissão do advogado. O advogado tem, tá, no mesmo nível hierárquico do juiz, tá bom? O OAB gosta de perguntar isso aí. Até comentei, não sei se comentei especificamente com vocês, mas que já vi situações de advogados que se mostram muito muito submissivos, né, ao juiz. Então o juiz fala alguma coisa estúpida e ameaça, fala de maneira grosseira com o cliente, ou mesmo com o juiz, e aí o advogado baixa a cabeça, não se opõe. Né? O advogado pode exigir, falar, olha, silêncio, o fato é, a forma que você está tratando o meu cliente o autor, ou o réu, é agressiva, é desnecessária, né, eu rogo aí por um tratamento com respeito. Aí se ele for mal educado, você fala, olha, espera aí, né? Você não pode me tratar assim, você me trata, você pedir um desacato, vou pedir que você peça desculpa pública, né? Que a possibilidade que a OAB mesmo pode ter de exigir ali do juiz que ele preste a desculpa pública ali, tá? O desagravo, que é esse ato aí de pedido público de desculpa quando o juiz age com desrespeito perante o advogado. Inclusive, quando você está lá no fórum, você vê, às vezes, uns cartazes, assim, desagravo. E aí o juiz da 15ª Vara lá desculpa-se publicamente aos advogados da profissão, lá, especificamente para... É engraçado isso, né? O juiz pediu desculpa ali, geral, né, ali para todo mundo, inclusive para o advogado pela postura que ele teve. E muitas vezes resolve assim, né? Às vezes porque o clima da audiência acaba ficando meio tenso, né? E às vezes o juiz pode, às vezes, exagerar ali, e ele vai pedir desculpa ali publicamente. A OAB, inclusive, vai atuar com essa finalidade de obrigar ele a pedir desculpas, tá? Pois bem, então, questão hierárquica, beleza. Dos direitos do advogado, eles estarão elencados lá no artigo 7º. O artigo 7º do Estatuto, ele tem o 7º, depois tem o 7º-A e o 7º-B, tá? Então, no 7º-A são os direitos clássicos, o 7º são os direitos normais, o 7º-A vai trazer direitos da advogada, são principalmente direitos ligados à mulher. E aí, uma questão biológica, né? Então, a mulher que está amamentando, a mulher que está grávida, ela vai ter algumas prerrogativas, né? A mulher, inclusive, que adotou uma criança também terá essa prerrogativa, né? Que pese dois homens poderem também adotar, né? Então, né, a redação é um pouco equivocada. Né? Dá para você estender para um casal homoafetivo essas prerrogativas
parece que A1, né, geralmente A1 do casal, né, mas eu acho que eu vou fazer minha crítica pontualmente, né? Mas vamos seguindo aqui aos direitos do advogado que está previsto lá no 7º, tá? Então presta atenção, gente. A técnica de redação legislativa, às vezes, vai levar a essa situação, vocês vão se deparar com esse tipo de artigo. Tem o artigo 7º e depois tem um 7º-A, depois 7º-B. Em algumas legislações, vocês vão encontrar coisa do tipo artigo, sei lá, 15, aí depois 15A, 15B, 15C, 15D, 15... E vai ter um rol enorme de 15 e uma letrinha, tá? Isso é feito porque provavelmente houve uma alteração naquela redação original, criaram-se novos artigos, mas não tiveram a intenção de alterar a numeração dos demais, porque senão ia ficar uma baita confusão, tá? Então cria-se essa divisão aí, A, B, C, D e tal, não sei o quê, tá? Só para que vocês entendam que é um artigo como qualquer outro, mas é uma técnica de elaboração de legislação quando se está modificando, principalmente estatutos, códigos, bom? No caso do Estatuto da OAB foi isso. Originalmente tinha o 7º, o artigo 7º, depois ia para o artigo 8º. Só que a OAB quis incluir novos direitos do advogado. Como é que eles iam fazer? Iam colocar no final? Ia ficar confuso, né? Ia ficar despropositado se colocasse ao final do estatuto ali novos direitos. Ou se você alterasse todos os artigos, também ia ficar horrível. Então, optou-se por criar essa 7A, 7B, fica mais fácil, não se altera os demais, só se incluem novos direitos. Então, no artigo 7º nós temos os direitos gerais aos advogados, e também foram alterados, foram acrescidos novos, tá? O primeiro que nós temos é a possibilidade do advogado exercer a sua atividade com liberdade, em todo o território nacional. O segundo, e aí 2, 3, 4 e 5, o desrespeito a esses direitos é crime previsto lá no artigo 7º-B, tá? Então vamos ver esses que são os mais importantes, porque o desrespeito a esses direitos, o 2, o 3, o 4 e o 5 geram crime. Não vai gerar prisão, porque a pena é baixa, tá? Mas é crime, tá? De 3 meses a 1 ano de detenção. Pode até acontecer, né? Uma detenção, mas eu acho que geralmente aí vai ser pena alternativa. Mas fato é que você vai perder lá a tua primariedade, né? Vai ser, então, são direitos ali previstos e que o desrespeito deles gera crime previsto lá no artigo 7º-B do Estatuto. Vamos ver com calma e prestando atenção nesses direitos dos advogados. Então, 2, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefone, telemática, desde que relativa ao exercício da advocacia. Nós já vimos a questão da inviolabilidade, mas agora eu estou batendo nela, explicando que o desrespeito à inviolabilidade do escritório da advocacia gera um crime. O inciso 3º especifica que é direito do advogado comunicar-se com os seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, não adianta falar, olha, o seu cliente está na solitária, o seu cliente está ali, não pode falar com você, doutor. Não pode. Se você vai lá na casa de detenção, na cadeia, no presídio, e o diretor lá do presídio fala que não dá para levá-lo a se comunicar com o seu cliente, fala, olha, não dá, ele não pode se atender você agora, ele não pode falar agora com você, isso é crime, tá? Então, os diretores são espertos, eles sabem disso, eles não vão criar nenhum tipo de restrição. Ou se o seu cliente está preso lá na delegacia, fica pouco tempo lá na delegacia, mas ainda tem, né? Lá as celas ali na delegacia, e você quer falar com o seu cliente, o delegado fala, não vou deixar, doutor, não vou deixar você falar com o seu cliente. Ele pode fazer isso? Não pode, tá? Eu tenho direito a falar com ele a qualquer momento, ainda que eu não tenha procuração, tá? Tá lá no inciso 3º, tá? E o desrespeito desse direito, pena, tá? É crime, conforme o artigo 7º-B, bom? Inciso 4,
ter a presença de representante da OAB, e esse é muito importante, a OAB adora esse daqui, adora. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, o auto de prisão, sob pena de nulidade, olha só, é nulo aquela prisão em flagrante, se não houver a presença de um representante da OAB. Tá? E nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Qualquer outro tipo de prisão também você deverá comunicar ali a OAB, tá? A OAB deverá ser comunicada da realização. Então, se não houve ali, se você foi preso no exercício da sua atividade e não estava presente um membro da OAB, né? Então, por exemplo, o caso de desacato, é o típico caso, houve um desacato, um desentendimento seu contra o delegado, ou um desentendimento seu contra um policial, ou contra o juiz, tá? E ele, ou contra um funcionário do cartório, e aí ele te dá voz de prisão por desacato, né? Você está no exercício da advocacia, e ele te manda, ele pede que você seja preso, e tem que ter ali, naquele ato, um representante da OAB para verificar se algum direito seu está sendo violado, e é bom a presença de um membro da OAB, por quê? Porque ele também vai ser uma testemunha, tá? Então, por exemplo, se o funcionário lá do cartório, se o juiz, se o delegado alega, por exemplo, que você foi desrespeitoso, que você agrediu o delegado, não sei o que lá, e tiver a presença de um membro da OAB, ele fala, não, cara, eu estive lá presente, o advogado estava bastante calmo, não houve nenhum momento qualquer agressão a ele. Né? Então, ele acaba sendo ali uma possibilidade de evitar que você, eventualmente, produza uma prova ali que mentirosa, uma prova falsa, uma interpretação equivocada, tá? Gente, parece que o Moro caiu fora mesmo, tá? Não faz mais parte do governo. O pessoal ficou falando que era fake news, né? É que o pessoal aqui dos meus grupos está agitado. Pois é, né? Largou lá, né? Juiz federal, concurso difícil, né? Era o juiz mais conhecido do Brasil de longe, né? Quem conhecia juiz de primeiro grau, né? Só quem é advogado que lembra o nome de um outro juiz, mas largou ali para ser ministro, ficou 1 ano e 4 meses, né? Ficou ministro e não aguentou, né? E aí, como diria lá o Cunha, né? Que Deus tenha piedade da gente, né? No nosso país, porque a coisa não vai estar fácil, não. Pois bem, gente, então. Pois é, né? Eu tinha um professor no cursinho que falava: the house is down, né? E bem por aí mesmo, né? A casa está caindo. E aí, no inciso 5, gente, então, inciso 4, ter a presença desse representante da OAB, no caso de prisão em flagrante, ou por prisão em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, presta atenção, que a OAB às vezes também faz essa sacanagemzinha, né? Eu acho que eu até comentei já com vocês. Então, ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante, e eles tiram a parte por exercício, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Ou assim, ter a presença de representante da OAB por prisão, por motivo ligado então, assim, por prisão é em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. São os dois elementos que estão ali, tá? Vocês já aprenderam lá no direito penal que tem que ter, né? A tipificação é rígida. Como esses casos aqui são tipos que, inclusive, geram crime, então a tipificação tem que ser o quê? Exatamente aquela para se aplicar ao crime, tá? Então, tem que estar direitinho, arrumadinho, senão não tem validade. Tá? Então tome cuidado com isso, tá? A OAB vai ficar fazendo essas pegadinhas com vocês. E aí vocês meio que tem que decorar esses incisos aí. Sei que a OAB ainda é um futuro um pouco distante para vocês, mas eu já falei para vocês que essa matéria aqui é aquela que vai garantir uma nota alta, né? O ideal é que vocês gabaritem ética, ou se não gabaritar, que chegue próximo a isso, tá? Nas próximas aulas eu vou começar a fazer passar para vocês já umas múltiplas escolhas aí, tá? Não ser recolhido preso, e aí o último, tá? O último que o artigo 7º B fala que é crime, é o 5º, que vai expressar o seguinte:
não ser recolhido preso antes de sentença transitada e julgada, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e, na sua falta, em prisão domiciliar. Tá? Então, o advogado tem que ficar lá numa sala de Estado Maior, não é uma coisa muito bem definida na legislação, mas, em tese, é uma sala com conforto, com algum tipo de isolamento maior, não vai ficar em salas celas superlotadas, é uma sala um pouco mais condizente ali, um pouco mais digna, né? Infelizmente, qualquer preso tinha que ter uma cela digna, principalmente quando preso ali sem trânsito em julgado, né? Porque ele ainda não está condenado, ele não está pagando pena, né? Ele não está cumprindo pena. Então, em tese, nenhum preso deveria ficar ali, porque pode ser que ele seja inocente, né? Ele ainda não foi julgado, ele ele não é culpado, ele não está cumprindo pena. Então, qualquer um deveria ter ali nessas situações de prisão excepcional, né? De prisão provisória, todo preso deveria ter uma condição digna de prisão, né? Todo, né? Mas principalmente aquele que está cumprindo a pena, que está ali em prisão excepcional, tá? Com prisão não cumprimento de pena, né? Com prisão flagrante, com prisão preventiva, né? Assim por diante. Então, todos deveriam, mas aí a OAB estendeu isso apenas aos advogados, tá? Então, esses são os incisos que eu gostaria muito que vocês decorassem, tá? Que tivessem bem fresco na cabeça, por essa importância aí de que são aqueles... Às vezes a OAB também já vi a OAB de sacanagem colocar inciso, tipo o inciso primeiro, sabe? Falando que é crime, e não é, né? Só do 2 ao 5, ou coloca lá o inciso sexto, alguma coisa do inciso sexto, só para confundir vocês. Então, tomem cuidado, é do 2 ao 5 que é crime, tá? Mas os outros ainda assim são direitos dos advogados, tá? Direitos que o advogado pode fazer valer, tá? Outros direitos dos advogados, entramos aí na liberdade que o advogado tem de movimentar, eles estarão previstos lá no inciso 6º, que é ingressar livremente. Aí vai ter um rol ali de ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, né, além dos cancelos. O que são os cancelos, tá, gente? São aquele parapeito, aquela muretinha ali que separa o juiz, que separa os desembargadores, tá? Eu nunca vi nenhum advogado entrar ali atravessar aquele cancelo. Eu nunca vi, eu acho que nem deve. Ali é um espaço reservado aos juízes, né? Não é porque você pode que você deve, não é mesmo? Então, não deve. Você não deve fazer isso, com que pese você ter essa possibilidade, esse direito, tá? Fechar aqui o WhatsApp também agitado. Então, ele pode ingressar ali nessas áreas, nas salas, pode entrar nas salas de dependência, de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiças, serviços notariais e de registros, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário de expediente e independente da presença de seus titulares, tá? Então, essa liberdade de você entrar onde quer que esteja, mesmo fora do expediente, independente da presença dos titulares ali, nos casos de delegacias e prisões, tá? Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele e ser atendido desde que ache presente a qualquer servidor ou empregado. Então, se você está lá no INSS, está fechado, mas ainda assim tem um funcionário lá dentro, você como advogado fala, eu quero ser atendido, tá? Tentem fazer isso. Não vão conseguir, vai ser uma trabalheira, né? Às vezes, se encher muito o saco, é capaz que eles deixem, mas geralmente vai ser difícil. O segurança vai falar, não pode, não pode, não pode. Aí você vai insistir, vai mostrar o inciso C, a linha C, do inciso 6º, do artigo 7º, e aí, de repente, alguém pode ir lá falar, deixa esse advogado aí. Tá? Mas é bom, importante saber que vocês têm essa prerrogativa, tá? Esse direito aí
uma vez que sejam advogados, tá? De ser bem atendidos nesses espaços públicos, né? A linha C aí do inciso 4º, ele estende esse direito. Você pode transitar aí pelos prédios públicos da justiça, pelos prédios ali da segurança pública, e também no C ele estende a qualquer prédio público que, de algum motivo, de alguma circunstância, seja de interesse do seu cliente. Aí nós conseguimos jogar nesse balaio aí o INSS, uma promotoria, Secretaria de Segurança Pública, algum prédio aí dessa natureza, tá? Pode também o advogado estar presente em qualquer assembleia ou reunião que participe ou possa participar do seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Então, se tiver qualquer são esses poderes especiais, gente, é a procuração, né, com os poderes de representação daquela pessoa. Eles falam, mas como seriam essas reuniões? O que seria pode ser uma reunião aí, gente, de sócios, tá? De uma sociedade, tá? Então você quer ir na presença de um advogado, porque você acha que seus sócios estão querendo te enganar, você quer a presença de um advogado. Pode ser, sabe, o que eu já fiz, de participar de reunião de condomínio. Então, um cliente meu tinha lá uma situação que ele queria a presença de um advogado, porque ela entendia lá que eles estavam fazendo algo ilegal, e estavam, efetivamente. E aí ela falou, doutor, não dá para você ir me acompanhar na reunião de condomínio, porque eu quero ter ali uma palavra jurídica, que você use ali como uma forma de convencer, né? Ela falou, tem um advogado aqui que sempre vem, fala umas bobeiras e tal, e eu fico meio desprevenida, né? Fico meio sem saber, eu quero que tenha um advogado ali para também tentar, né? Aí eu fui lá, né? Na reunião. Eles poderiam ter, ela fez a procuração, me dando poderes para que eu pudesse representá-la, e aí eu fui entrar ali, né? Entrei no prédio dela, né? Ela poderia falar assim, olha, você não é condômino aqui, você não pode participar da reunião de condomínio. Alguém poderia falar isso? Poderia falar, mas ele estaria com razão? Não. Por quê? Porque eu tenho essa prerrogativa, eu tenho esse direito, tá, de participar e de representar também em assembleias, como a assembleia ali de condôminos, numa reunião de condomínio, tá? É uma prerrogativa qualquer outra pessoa talvez pudesse, tem aqui um amigo meu que entende muito e ele quer participar da reunião. Fala, não, essa reunião é reservada para os condôminos. Tá? Mas no caso do advogado, não. No caso do advogado, ele tem esse direito, essa prerrogativa, tá? Pode também o advogado permanecer, e aí, agora eu vou falar sobre a postura do advogado, tá? No inciso 7º, do artigo 7º do Estatuto, que vai falar que o advogado pode permanecer sentado ou em pé, retirar-se de qualquer local indicado no inciso anterior, independente de licença. Então, o advogado não tem que ficar falando, licença, juiz, posso ir ao banheiro? Né? Ele simplesmente pode levantar e sair, e ir e transitar normalmente, ele não precisa ter esse ato de pedir licença. Tá? Quem for já assistiu a audiência trabalhista sabe como é que é, né? O advogado que entrando e saindo ali da sala o tempo inteiro, né? Parece até, às vezes, para quem está realizando audiência, é até incômodo, porque fica aquele entra e sai de advogado o tempo inteiro ali assistindo a audiência, sai, entra de novo, vai atender telefone lá fora, volta. Pode o advogado também dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independente de horário previamente marcado, ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Aqui, acho que eu já falei, não sei se falei com vocês especificamente, de que o advogado pode falar diretamente com o juiz, com os ministros, com os desembargadores, qualquer um, com os delegados. Ele não precisa marcar horário, só vai obedecer a ordem de chegada. E é uma prerrogativa que, inclusive, o advogado pode usar a seu favor, né? Essa possibilidade de falar ao juiz, desde que sempre atendendo os preceitos morais, né? Não vou pedir para você ficar corrompendo o juiz, mas às vezes chamar a atenção de uma situação específica ao juiz, do seu caso, alguma coisa muito sensível, algum risco grande do seu cliente, isso pode resultar no sucesso da sua demanda. Então, acho bastante válido utilizar dessa prerrogativa, né? Inclusive estimulo aos meus alunos que usem dessa prerrogativa de ir à presença do juiz. Não tenha medo do juiz, tá? Você não
não é inferior a ele, você sabe do caso muito mais do que ele, e você tem que defender o seu cliente. Então, se você está numa situação onde o seu cliente precisa de uma manifestação rápida do juiz, ora, você então procure o juiz, fale na presença dele. Lembrando que nesses casos, você não pode simplesmente... o juiz não vai lhe dar o resultado ali, não vai, ele pode até despachar no papel, né? Antigamente se fazia, tinha no papel, ele dava lá a decisão, entregava para você. Mas você não pode, ele não vai conversar com você, ele vai escutar, vai entender a tua situação, falar, doutor, entendi, ok, obrigado, já vou decidir sobre o seu caso. Tá? Ele não abre diálogo, ele nem deve fazer isso, senão ele estará pré-julgando, inclusive seria injusto se ele dialogasse com uma das partes em detrimento da outra. Tá? Então, o juiz não pode manter uma comunicação aberta com um dos advogados ou com um promotor, porque isso traz um desequilíbrio nas relações de equidade. Tá? Então, você gostaria que o juiz conversasse com o advogado da parte contrária e não conversasse com você? Ou conversasse com o promotor e não conversasse com você? Né, sobre o caso, desse dicas de caso, indicasse testemunha para você. Olha, esse testemunha parece que é boa. Quer dizer, se ele fizesse esse tipo de atitude, certamente isso é uma infração gravíssima, né, dos aspectos de equidade da sua atuação. Tá? Então, e você certamente vai entender que aquilo coloca em risco o seu julgamento. Fala, pô, o juiz está falando só com uma das partes e não fala comigo, ele tem algum interesse, né? Ele não está sendo equânime, né? Ele não está sendo... não vai julgar de maneira justa, no meu caso, tá? Então, você pode falar com o juiz, você deve, eu acredito que você deva ir sempre que possível para defender o teu cliente. Claro, não vai lá só pedir, doutor, olha, juntei a contestação. Se tiver uma coisa urgente, claro, eu acho que você deve ir. Se não tem nada urgente, não vá, porque senão você vai estar apenas se desgastando e aí criando até um atrito com o juiz, tá? Então, use com parcimônia sempre que possível, tá? Você pode também, por exemplo, ir aos desembargadores, é bastante comum ir à presença dos desembargadores ou ministros, apresentar um memorial, tá? Um memorial que resume ali todo o teor do processo. E aí você, claro, faz um memorial falando, olha, tudo aconteceu no processo foi assim, e por isso meu cliente merece a reforma da sentença, merece a reforma do acórdão, tá? Também é um direito seu, é uma prerrogativa do advogado, ir à presença do desembargador, entregar esse memorial, esse resumo do processo e tecer algumas poucas palavras, né? Então você chega ali na presença do juiz, do desembargador, do juiz, do ministro, fala, boa tarde, ministro, gostaria de enfatizar, gostaria de ressaltar que esse caso aqui é bastante peculiar, a situação é essa, essa, essa. Por quê? Porque você tira aquele texto frio, você chama a atenção do juiz, do desembargador, do ministro, e às vezes isso faz com que a decisão lhe seja favorável. Às vezes só está ali em papel, às vezes não é atentado a algum aspecto diferente do que é usual, e aí a decisão acaba sendo meio genérica. Se você chama a atenção, às vezes, do juiz, do ministro, do desembargador, às vezes ele pode chamar a atenção do teu caso e ele vai falar, não, entendi, doutor, vou já decidir o teu caso. Pode ser que ele até defira o teu pedido, mas pelo menos você fez o máximo para chamar a atenção dele para que ele decidisse ali mais favorável ao teu cliente. Então, você não vai conseguir, você não consegue tudo também, né? Mas às vezes você consegue, tá? E pelo menos você tentou, quando você chamou a atenção ali do respectivo julgador em defesa do seu cliente, tá? Também pode utilizar a palavrinha pela ordem, tá? Que essa é a intervenção que serve para esclarecer situações que a condição do processo pode estar levando a uma interpretação equivocada de uma prova ou de umas palavras de uma testemunha, por exemplo. Então, o inciso 10 vai falar que o advogado pode usar da palavra pela ordem, pela ordem, excelência, pela ordem, você intervém ali numa audiência, essas palavrinhas pela ordem, em qualquer juiz ou tribunal, mediante intervenção sumária, quer dizer, intervenção imediata, para esclarecer equívocos ou dúvidas surgidas em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusações ou censuras que lhe forem feitas. Tá? Então, se alguém falar, doutor, o senhor não fala mais ali, ó, pela ordem, excelência, eu tenho
prerrogativa, eu tenho o direito de falar nesse momento, tá? Ou, pela ordem de silêncio, eu tenho aqui a possibilidade de manifestar sobre a contestação do reclamado, tá? Então, lá na trabalhista, o reclamante tem a possibilidade de se manifestar ali verbalmente sobre a contestação do reclamado. Então, se o juiz não dá essa possibilidade, fala, então vamos iniciar a produção de provas, só falar silêncio pela ordem, eu quero me manifestar sobre, em réplica oral, aqui oralmente, da contestação do autor, tá? Do autor não, do réu, do reclamado, né? Na trabalhista os termos são reclamante. Ou mesmo no juizado especial, de você também tem a possibilidade. Então, se o juiz pulou uma etapa, deixou de escutar você, você pode intervir ali, falando, pela ordem, silêncio, quero isso, quero fazer isso. Olha, eu tenho essa prerrogativa, tenho esse direito, e aí o juiz deve acatar, tá? Então, a forma, um direito, uma forma educada, inclusive, de você intervir ali para que o juiz te escute e permita que você ali siga o rito estabelecido, ou mesmo, eu acho que eu já mencionei como exemplo, caso de uma testemunha que está ali falando alguma coisa, e aí aquela interpretação está sendo equivocada por parte do juiz, ou mesmo por parte de quem está redigindo ali os termos dela, né, redigindo a termo que ela está falando. Aí você pode pedir, olha, pela ordem, aqui que a testemunha está falando não condiz com o que está sendo escrito. Tá? Antigamente, hoje as audiências são mais gravadas, né, mas ainda tem aquelas que são redigidas a termo. E já aconteceu comigo, tinha lá uma testemunha estava falando uma coisa e o que estava sendo redigido não era bem aquilo que ela estava falando. E aí eu falei, olha, isso pela ordem, a redação aqui é porque ao mesmo tempo que a testemunha falando, você acompanhava no monitor ali o que estava sendo escrito do testemunho dela. Eu falei, olha, pela ordem, silêncio, o que está sendo escrito aqui não condiz exatamente com aquilo que a testemunha acabou de falar. Aí o juiz leu e falou, realmente, altera isso aqui. Então, quer dizer, se não tivesse prestado atenção, teria ficado ali, e aí uma vez que ficou escrito ali no processo, não se altera mais. Tá? Então, é muito importante que vocês prestem atenção no que está sendo redigido, e mais do que isso, que vocês utilizem dessa intervenção aí, a palavrinha pela ordem, tá? Pode também o juiz, ou advogado, desculpa, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juiz, tribunal ou autoridade, contraindo a observância de preceitos de lei, regulamento ou regimento, dia de petição, né, que é constitucional mesmo. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou legislativa. Você pode optar em ficar em pé ou sentado. Quer dizer, um juiz pode falar, fique em pé, doutor, ou fique sentado. Você não tem que ficar levantando ou sentando. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciários e legislativos ou da administração pública em geral, autos é o processo mesmo, são o elemento físico aí do processo, autos de processos findos são aqueles que já terminaram, ou em andamento, são aqueles que ainda estão correndo, né, que ainda estão valendo, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurado a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Então, o advogado tem direito de ter acesso a qualquer processo, seja processos judiciais, seja processos administrativos, tá? Ele vai poder acessar qualquer processo, mesmo sem procuração. Tá? Às vezes ele quer, o cliente chamou ele com urgência, às vezes não deu tempo, ou às vezes ele quer ver o processo antes de aceitar ou não aquele pedido do cliente, então ele tem essa prerrogativa de acessar qualquer auto. Tá? Então, antigamente, quando os processos eram físicos, era mais rotineiro a gente utilizar, né, dessa prerrogativa, falando, não, eu quero ver o processo. Inclusive, já cheguei em cartório, eu quero ver esse processo. Passei um número, doutor, esse processo não está disponível. Eu falei, não está disponível por quê? Está na sala do juiz. Eu falei, tá, mas eu quero ver mesmo assim. Não, mas não pode, está na sala do juiz. Eu falei, não, mas eu quero ver o processo. Aliás, então tá, então vai lá na sala do juiz. Aí eu fui lá e vi na sala do juiz, mas assim, ele não pode falar concluso, né? Quando vocês estiverem lá advogando, vocês vão ver que eles vão falar, está concluso o processo, né? Está ali na gabinete do juiz, está aguardando o julgamento. Claro, se estiver ali na mão do juiz, eu não vou arrancar na mão do juiz, mas salvo essa situação, eu posso ter acesso ao processo. Se ele está ali disponível, eu tenho acesso ao processo. Tá? Ou, já aconteceu, você vai, principalmente quando você é mais novo, né? O estagiário vai lá no cartório judicial, quero ver esse processo. Aí eles falam assim, o processo está na fila da publicação. E aí você acha que não pode ver e vai embora.
Aí você chega no escritório e fala, doutor, esse processo da Prodec estava na fila da publicação. Aí o advogado fala, pô, mas você tinha que ter visto mesmo assim. Tá? Não é o fato de estar ali na fila da publicação que impede que você veja. Tá? Se tiver alguma informação que ainda não foi publicada, eles tiram e te entregam o processo. Mas você tem acesso a todos os processos, é uma prerrogativa nossa ali prevista no estatuto, tá? E aí uma novidade também da OAB, e é importante as novidades, a OAB sempre gosta de chamar a atenção, que é a possibilidade de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, tá? Então é Polícia Federal, ou a Polícia Civil, né? Mesmo sem procuração, os autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças, tomar apontamentos, isso. Por quê? Às vezes o advogado queria ter acesso ao inquérito e a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, negava acesso ao inquérito. E aí incluíram esse inciso a fim de garantir, de proteger esse direito aí do advogado. Tá? O advogado criminalista, ele, vocês observam aqui como esses direitos, né, essas prerrogativas, às vezes tem um foco mais no criminal, porque no criminal, às vezes as restrições são maiores, o processo de investigação o delegado vai querer esconder para evitar que chegue ali para o advogado e tal, né? Então, o advogado criminalista, ele vai sentir um pouco mais de dificuldade, às vezes, de acesso. O advogado do cível, tributário, do previdenciário, então, previdenciário talvez tenha um pouco mais de dificuldade de acesso, né? Mas esses geralmente não vão ter tanto esse tipo de dificuldade. Por isso que existe uma certa atenção na própria redação do estatuto em garantir aí alguns direitos, talvez ali um pouco mais focados ao advogado que atua na área criminal, tá? O advogado também pode ter vista do processo judicial administrativo de qualquer natureza, em cartório, né? Já falamos disso, né? Esse inciso meio que repete, ou retirá-los pelos prazos legais, retirar autos de processos findos ou, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias, findos são aqueles que terminaram, ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão em razão dela. Lembra que eu falei desagravo, essa palavrinha? Essa palavrinha eu quero que vocês entendam bem, tá? Desagravo, tá? Esse pedido de desculpa público que um juiz, que um delegado, que um promotor, ou qualquer outro, tá? Um funcionário de cartório, qualquer um. É que eu tô falando aqui, geralmente pode ser até mesmo de um outro advogado, de que alguém que venha a o ofender quando em exercício da sua profissão, tá? Claro, você saiu do fórum lá, foi atravessar fora da faixa, o cara te xingou de imbecil, não cabe desagravo. Agora, se foi no exercício da sua profissão que você foi ofendido, que você foi agredido, aí você pode se valer aí e pedir esse pedido público de desculpa, que é chamado de desagravo, tá? Palavrinha importante, coloque aí no léxico aí de palavras, do vocabulário de vocês, porque é uma palavrinha bastante utilizada e que cai com bastante frequência na prova, tá bom? Em pouco, o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. Vai ter mesmo? Vai. Gente, esse eu quero ver. Vai ser interessante. Usar os símbolos privativos da profissão do advogado, né? Então, basicamente é se auto-referenciar como advogado. No seu cartãozinho está escrito advogado no teu cartão, só aquele é exclusivo de quem é advogado, naturalmente. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fatos relacionados com pessoas de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fatos que constituam sigilo profissional. Então, qualquer relação ali que esteja vinculado à sua profissão, seja uma informação que você teve por uma prerrogativa da sua profissão, por ser advogado, você pode recusar-se a depor como testemunha. Tá? Então, se alguém fala, olha, ele já foi advogado do meu marido, eu quero que ele vá testemunhar. E aí eu vou lá, não posso. Eu falo, eu me recuso. Eu não quero falar informações do meu cliente, que são informações pessoais.
falou em sigilo, tá? Eu atuei no processo para ele, assim, assado. Não quero contar relações, quero contar aspectos pessoais dele, porque ele falou em sigilo profissional, e eu não, nem sequer devo falar essas informações, então eu posso recusar ser testemunhas nesses casos. Mais uma vez, aquela possibilidade de retirar-se do recinto onde se encontra, aguardando o pregão para o ato judicial, após 30 minutos do horário designado e do qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então, você está aguardando uma audiência, o juiz não está em sala de audiência, passaram-se 30 minutos, você pode ir lá no cartório e registrar de que você esteve aguardando por mais de 30 minutos e que o advogado, que o juiz não compareceu e, portanto, você não vai mais aguardar, tá? Aí alguns colegas falam, né, alguns alunos falam, professor, mas eu já fui em audiência trabalhista que demorou 3 horas para começar. Sim, mas o juiz estava na sala, não estava? Então, tudo bem. Tá, ele atrasou porque uma das audiências foi muito extensa, né? Eu acho que até é digno fazer uma queixa, aqui uma queixa no sentido lato, né? Uma reclamação, uma ponderação de que as audiências trabalhistas às vezes demoram muito e às vezes levam uma tarde inteira o advogado ali sentado sem fazer nada, né? Aguardando ser chamado para participar da audiência. Você já tem que chegar antes, né? Para não perder. Então eu costumo chegar sempre 1 hora antes. Então, quando chega o horário da audiência, atrasou 2 horas, fiquei 3 horas ali do meu dia, mais o tempo da audiência, que às vezes vai levar mais uns 20, 30 minutos. Então, é meio ruim, né? É bastante complicado. Só que, quando ocorre esse atraso, o juiz está lá. O que se aplica aqui no caso são aquelas situações em que o juiz não estava presente, tá? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu estar numa audiência trabalhista, o juiz demorou, e era a primeira audiência, fiquei esperando 15 minutos, o juiz não apareceu, fiquei olhando. Aí quando deu 16, 17 minutos, ele apareceu e me chamou. E aí tudo bem, eu não podia falar, mas se ele demorasse mais um pouquinho, eu ia falar, tchau, juiz, tô indo embora. Tá? Mas se ele desse 30 minutos, eu ia lá certificar. E o pessoal sabe disso, o pessoal do cartório sabe. Tá? E o juiz sabe também, por isso que ele não atrasa. Tá? Agora, é tudo uma questão de bom senso. O juiz te comunica, falando, olha, comunica lá o pessoal do cartório, fala para o advogado esperar um pouco, eu tô chegando. Aí, para que também causar, às vezes, vai marcar uma nova audiência, vai ser até pior para você, né? Então, um pouquinho de paciência também vale. Tá? Mas é claro, se tiver ali abusando desse direito, passaram 50 minutos, tá? Eu acho que aí pode falar, olha, melhor remarcar mesmo, porque tá demorando demais. Bom, mas aí vai muito, né? Mais uma vez, não é porque você tem esse direito, não é porque você tem esse direito que você deve utilizá-lo sempre, né? Às vezes é uma questão de bom senso aí, tá? O parágrafo 3º, aí fiz uma seleção aqui, esse artigo é bastante extenso, eu queria só tratar aqui do parágrafo 3º do artigo, do inciso 20, que fala que o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observando o disposto lá no inciso 4º, que nós já lemos juntos, tá? Depois, no artigo 7º-A, gente, eu só vou acabar aqui de 7º-A e 7º-B e a gente encerra aqui a nossa aula, tá? Sei que está a aula 6, mas aqui a gente já está, de fato, no que seria a aula 7, tá bom? Só terminando aqui esse artigo 7º, a gente encerra a aula, beleza? Então, 7º-A, são direitos das advogadas. É relativamente novo essa inclusão aí, ele foi incluído em 2016. E aí vai falar que são direitos da advogada. Gestante. Advogada gestante, são os direitos, ok. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metal ou aparelhos de raio-x, né, para não dar problema ali no bebê, claro, né, uma coisa bastante, deveria ser, né, nenhuma grávida deveria ser impelida a passar por isso, né. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metal, já falei. Reserva de vaga em garagens e fóruns dos tribunais, tá, então se houver ali um espaço para os advogados, deve ser reservada ali uma vaga para a gestante. Para a lactante, a adotante. A adotante é aquela mãe, aquela advogada que adotou uma criança, ou que der à luz, né, ou a que deu à luz, né, pariu. Acesso à creche onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Um direito bastante aberto, né, bastante sem qualquer tipo de punição ou especificado. Então,
quando a gente aprende quando a legislação está assim aberta, quando o inciso não especifica, não traz punição, não traz um detalhamento de como vai se aplicar, ele acaba ficando meio sem lastro ali, não tem muita validade, né? Aquela lei que não pega, aquela lei que não tem muita, não vale muito. Também a gestante, a lactante, a adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais. O Moro tá na TV, mas tá o Rodrigo também aqui, ó, no YouTube, tá? Já tá acabando. Depois vocês vão ver lá, depois vocês veem ele falando, né, 500 vezes quando vocês quiserem, tá? Vamos continuar aqui na aula. Falta pouquinho, tá? Segura a onda aí que ainda dá tempo de ver, tá? Segura a onda. Então, a gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia mediante comprovação de sua condição. Então, você tem que provar ali, né? Às vezes a gestante não tá aparente, né? Então, é bom levar um documento. Se é adotante, não tem como perceber, né? Então, mas leva o documento ali de adoção. Talvez a lactante também leve um documento ali para demonstrar. E isso vai lhe dar essa prioridade para fazer a sustentação oral. Então, se você quer ir lá no tribunal fazer a sustentação oral, vocês já viram no STF os advogados fazendo sustentação oral, né? Se não, procurem no YouTube, tem um monte de vídeo aí dos advogados fazendo grandes sustentações orais. Procurem, é bastante interessante que vocês vejam que vocês um dia serão, né, esses grandes advogados fazendo sustentações orais muito bonitas ali na presença dos ministros. Nesse caso, se a advogada atender a esses requisitos, ela vai poder passar na frente. Então, vamos supor que ela chegou e está em ordem de chegada. Fala, doutora, tem mais 4 advogados na sua frente. Ela falou, olha, mas eu sou gestante, olha, mas eu sou lactante, olha, mas eu sou adotante, eu quero passar na frente dessas pessoas. E aí você vai ter essa prerrogativa, eles deverão deixar você falar primeiro. Tá? Isso também se aplica às audiências. Então, naquelas audiências trabalhistas que estão super enroladas ali, está super atrasado, você pode pedir prioridade, você pode pedir para que a sua audiência ocorra antes. Claro, não pode ser fora do horário, mas você pode pedir ali uma prioridade, caso esteja atrasado, a audiência vai passar na frente das demais, tá? A adotante ou que der à luz, né, a que pariu ali um bebê, a suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, ou seja, a única advogada da casa, a patrona é sinônimo de advogado, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então, você tem que notificar o cliente, falar, olha, eu dei à luz, vai ocorrer a suspensão aí por um período, tá, dos prazos processuais, enquanto eu estiver cuidando do meu filho, mas você tem que comunicar ao cliente e só naqueles casos que você for a única advogada. O que acontece na prática é muito raro, né, que você seja o único advogado do caso. Sempre tem o teu sócio, a tua sócia, e aí ela provavelmente não vai estar nessa mesma condição, e aí não se aplica a esse caso específico. Então, só naquelas situações que você for a única advogada e atender esses requisitos, aí, mediante comunicação com o cliente, você pode pedir a suspensão, tá? Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar o respectivo estado gravídico ou o período de amamentação. Então, esse período aí que fica suspenso vai durar ali enquanto durar a gravidez ou quando durar o período de amamentação. Né? Veja só, né? O período de amamentação pode durar mais de ano, né? Complicado, né? Mas a gente consegue a suspensão ali durante um ano no processo. Pode ser até uma estratégia para você enrolar o processo, né? No parágrafo 2º, vai falar que os direitos assegurados dos incisos 2 e 3 desse artigo à advogada adotante ou que se der à luz, serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 do Decreto 5.452, de 1º de maio de 1943, que é a CLT, tá, gente? E o direito assegurado no inciso 4 desse artigo à advogada adotante ou que der à luz, será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º, lá que é o do Código de Processo Civil. E no artigo 7º-B, nós temos, finalmente, a previsão de crime, né? Então, o 7º-B vai falar que constitui um crime violar direitos ou prerrogativas de advogados previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º dessa lei. Tá? Então, os incisos ali os incisos 2, 3, 4 e 5 que nós vimos
juntos agora, eles são crimes, tá? Com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? Então, bastante importante aí, porque essa é uma inclusão recente, né, uma alteração recente. A inclusão, na verdade, não é tão recente, mas a alteração é recente, é de 2019, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo a prova da ordem, ainda será algo recente, e é importante que vocês lembrem dessa previsão específica aí, tá? Bom, depois, na próxima aula, a gente trata aí dos limites da atuação por território, tá? Eu já vou até aqui falar, você pode ter no sua seccional 5 processos, tá? Na verdade, isso aqui depende de um conceito de seccional, vai ficar corrido. Acho que tá bom, né? A gente tá, como a gente teve aí, pior que a gente tem 1º de maio, né? Mais um feriado, né? Que a próxima aula, ai meu Deus, a próxima aula é 1º de maio, é feriado. Então, aí a gente, agora que chegou, né? Não vai ficar mais uma vez atrasado aí na aula. Mas por isso, gente, as nossas aulas estão ficando um pouco mais densas por fato de cair tanto agora 1º de maio, feriado, quanto a Páscoa, né? Agora temos o feriado, tivemos a Páscoa também. Então, por parte de vocês, eu peço que vocês acompanhem com cuidado, façam a leitura na doutrina, tanto lá no direito civil, quanto aqui na ética, no código de ética. Se você não leia no código de ética, acho que é importante, inclusive, fazer a leitura do próprio código. A leitura, os termos do código não são tão difíceis, o código nem é tão extenso, é importante que vocês façam a leitura desses artigos aí que eu mencionei para vocês, na sua integralidade, tá? Tem incisos aqui, parágrafos, que eu acabei fazendo esse recorte, senão a gente ia ficar muito tempo lendo. Peguei aqui uma seleção dos mais importantes, com mais incidência na prova da ordem, mas vocês também devem ler todos eles. Então, fica aí como tarefa para casa, não vou avaliar, é só uma coisa que eu espero que vocês façam, de fazer a leitura dos artigos 7º aí, do Estatuto da Ordem, tá bom? Bom, feitas as considerações, alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, algo a acrescentar? Estou aqui à disposição de vocês. Se eventualmente surgir alguma coisa posterior, podem ir lá mandar mensagem no WhatsApp, sempre eu estou à disposição, tá? Certifique-se do trabalho se foi passado ou não. Pode deixar, Adilson, eu vou ver aí. Peço até desculpa a vocês, porque eu não consigo me recordar se eu passei ou não para vocês, porque eu dou aula na quinta-feira à noite, eu dou para o pessoal lá a mesma aula, então me confunde. Tá? Quando a gente está na aula presencial ali, fica mais fácil, que eu vejo vocês e tal. Mas aqui é sempre a mesma coisa, eu sempre falo no computador, uma coisa eu faço de noite, outra eu faço de manhã, então a mistura muito, e eu acabo confundindo o que eu passei para vocês, o que eu passei para aquela turma. Tá? Geralmente eu faço sempre a mesma coisa de um para o outro, mas quando teve feriado, eu não sei se eu fiz isso, no caso de vocês. Eu acho assim, independente disso, talvez pelo fato de uma boa parcela de vocês afirmarem de que o trabalho não foi passado, caso ele tenha sido passado, ainda assim eu vou dar a possibilidade dos outros apresentarem, tá? Então, via de regra, aquele trabalho da aula de Direito Civil, vocês devem entregar, tá? Se eu já passei, entreguem o mais rápido possível. Se eu não passei, fica aí estabelecido até o dia 30, né? Vou ser legal com vocês, vai. Fica até o dia 8. Olha que tranquilo, hein? Até o dia 8 de maio fica aí a possibilidade de vocês entregarem, tá? O trabalho. Então, eu quero um trabalho bem feito, grupos de até 4 alunos. Se passar disso, eu reduzo a nota, ou até 0 a nota. Não pode copiar, se copiar, eu 0 a nota. Claro que vocês vão copiar a jurisprudência, mas não pode copiar o trabalho integralmente de um aluno para o outro. Vocês têm que justificar, têm que escrever, vocês têm que se expressar ali como se fossem estagiários meus, como se fossem advogados ali que estão trabalhando para mim, tá? Então eu quero que vocês façam uma pesquisa de jurisprudência e reescrevam como se estivessem ali passando o parecer, como se estivessem dando uma opinião. Vocês vão escrever, vão mencionar a doutrina, se acharem, vão mencionar jurisprudência, se achar legislação, mencionem legislação, e fica a critério
de vocês, tá? Então, esse é um trabalho que eu quero que vocês façam. Depois eu vou também pedir um trabalho complementar também lá no contrato. Então, vocês vão ter aí bastante tempo para fazer, mas também vai ser um trabalho mais denso. Eu vou exigir que vocês façam um trabalho bonitinho, direitinho aí, tá? Algo mais que vocês queiram falar? Mas qual o exercício ou trabalho? Sobre o valor do carro? Isso, é esse. Mas eu vou formalizar, vou mandar direitinho para vocês lá no WhatsApp, talvez. E aí vocês não vão se confundir, tá? Algo mais, gente? Fiquem tranquilos, tá? Eu sei que às vezes dá essa angústia, né, de não estar conseguindo acompanhar, mas da minha parte eu sempre vou responder vocês, tá? O que tiver com dúvida, seja em relação ao trabalho, seja em relação à matéria, seja em relação à presença, vocês me mandem mensagem. Se eu não responder, porque eu não vi, tá? Sempre que eu vejo, eu respondo. Às vezes eu vi, esqueci, sei lá, acontece, tá? Tem um volume grande de mensagens, principalmente agora nesse momento. Mas se eventualmente acontecer, me cobra de novo, tal, e aí uma hora eu respondo, tá bom? Então fiquem tranquilos, vai tudo dar certo, é só a gente conversar que a gente se acerta, tá? Mas por sua vez, parte de vocês tem que ter essa seriedade, levar a sério as nossas aulas, de estar presente nas nossas aulas. Eu sei que vocês levam a sério, mas é bom sempre reforçar, né? Tem que fazer as atividades, tem que acompanhar a aula, tem que ler a doutrina, complementar o nosso estudo de aula com a doutrina, como eu disse, realizar as atividades de verdade, não só copiar, não só escolher um aluno do grupo para fazer, né? Tem que participar em conjunto, tá? Sempre, para que a gente mantenha essa rotina de estudo, tá? Beleza, pessoal, então, estou encerrando a aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão aí, fica aberto aí o nosso canal do WhatsApp, tá bom? Valeu, gente, um abraço. Vamos ver o que o nosso ex-ministro da Justiça está falando, né? Um abraço, falou, tchau, tchau.